Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal AvilaTube Cursos. E dessa vez trazendo a você um tutorial de Photoshop, como criar um efeito de neon. Isso mesmo, nós vamos aprender a como aplicar efeito de neon em qualquer imagem ou objeto utilizando o Photoshop. Se você não sabe e quer aprender, vem comigo, acompanhe o vídeo até o final e eu te ensino passo a passo como aplicar esta incrível técnica. Para esta aula, eu vou utilizar essa imagem de uma pessoa fazendo manobra de snowboard. Você pode tanto pegar imagem similar quanto relacionada, não precisa ser necessariamente uma pessoa andando de snowboard. Pode ser qualquer tipo de esporte, um cara fazendo um drible no futebol, uma pessoa batendo uma bola no vôlei, um cara fazendo manobra de surf, um skatista fazendo manobra, uma manobra de patins, enfim, são inúmeras as possibilidades, tá bom? Após a escolha da imagem, vocês vão dar duplo clique para destrancar aqui no cadeado e vão pressionar Ctrl Shift N para criar uma camada transparente. Esta camada vocês vão nomeá-la como neon. É dentro desta camada que todo o efeito acontecerá. Não crie o efeito diretamente na imagem original, porque à medida que vocês fizerem inserção de cores e efeitos, vai pegar não apenas no neon, mas também ao decorrer da imagem, tá bom? Para que o efeito do neon seja feito a partir da camada em que nós criamos, nós vamos utilizar duas ferramentas. A primeira é um pincel. Então nós vamos vir aqui na ferramenta de Blush Tool, seleciona a ferramenta Blush Tool e vamos escolher um tipo de pincel. O pincel vocês vão dimensionar entre um tamanho de 10 a 20 pixels, nem menor e nem maior para não ficar tão pequeno e também para não ficar desproporcional. O meu eu vou deixar como 14 pixels. Feito isso, escolhendo o pincel e o tamanho desejado, vocês vão vir na ferramenta acima da ferramenta de texto, a ferramenta chamada Pencil Tool, e vão selecioná-la. Com a ferramenta Pencil Tool, nós vamos fazer uma espécie de contorno ao redor de onde nós queremos aplicar o neon. Então, eu vou fazer uma espécie de efeito ondulado ao redor da minha imagem. Como eu vou fazer? Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil a visibilidade. Eu vou criar um ponto em uma determinada dimensão. Olha só, eu tenho um ponto criado. E um outro ponto eu vou clicar, segurar e arrastar. Para quê? Para que eu consiga fazer esse determinado contorno aqui. Olha só. Quanto mais eu distancio do ponto central, maior vai ficar o meu contorno. Quanto mais eu aproximo do meu ponto central, mais curto vai ficar o meu contorno. Então, eu vou colocar algo mediano aqui. Feito isso, eu vou clicar um outro ponto e vou segurar e arrastar mais uma vez. Eu vou criar um outro contorno. E eu vou seguir isso ao decorrer de toda a minha imagem. Uma vez que você terminou o contorno de onde será aplicado o efeito do neon, você vai precisar também escolher a cor do neon. Então você vai vir aqui na paleta de cores e vai escolher uma cor do seu agrado. Se você não tem uma cor ainda definida, você pode colocar como branco e à medida em que a aula for acontecendo, você vai poder fazer a alteração, beleza? Eu vou manter como branco como padrão. Após a escolha da cor, ainda com a ferramenta Pencil Tool selecionada, você vai clicar com o botão direito do mouse e vai vir na opção chamada Stroke Patch. Se você nunca utilizou esta opção, provavelmente aqui vai vir demarcado como Pencil. Então você vai alterar para Blush, porque aí você vai conseguir colocar o tipo de pincel e o tamanho escolhido no início da aula. E dando OK, você vai aplicar de acordo com a cor que você escolheu quase agora. Assim que você aplicou a linha com a cor escolhida, você vai precisar remover os pontos de seleção. Existem duas formas para ser feito. Uma delas é pressionando Delete, e aí ele vai deletar o primeiro ponto e você pressionando Delete mais uma vez, ele vai deletar todo o resto. Ou botão direito do mouse, Delete Patch. E aí você vai conseguir tirar toda a linha de uma única vez. Com a nossa linha feita, nós vamos começar a aplicar alguns efeitos para que o efeito do neon comece a ser criado. Então, na camada do neon, nós vamos dar duplo clique, e aí nós vamos abrir o nosso painel de estilo de camadas, e nós vamos de baixo para cima selecionar a segunda opção chamada Outer Glow. Esta opção aqui ela é um brilho fora da linha no qual nós criamos.
Então, nós vamos colocar aqui uma cor e aí vocês vão escolher a cor no qual vocês quiserem. Eu vou colocar a cor E1, que é uma cor azul. E eu vou pressionar OK. Também aqui dentro dessa opção eu vou fazer uma alteração no Blend Mode. Então, de Screen, eu vou fazer a alteração e aí vai ser ao critério de vocês. Pode-se colocar o Linear Burn, e aí eu vou dar um zoom para vocês observarem. Deixa eu dar um OK aqui. Vou dar um zoom, olha só, vou voltar na opção. Linear Burn é a opção que está agora. E eu posso colocar também, ao invés da Linear Burn, a Linear Dodge. E aí vocês podem optar em uma das duas. Eu vou deixar como padrão a Linear Dodge. Vou aumentar a opacidade para 100%. E eu vou aumentar um pouquinho também o tamanho. Então aqui no Size eu vou colocar aqui um pouquinho maior. Eu acho que 16 está bem legal. E vou pressionar OK para aplicar esse efeito inicial. Bom, eu havia comentado que à medida em que ela fosse acontecendo, nós poderíamos fazer a alteração da cor. Por que eu disse isso? À medida em que nós acrescentamos o efeito do brilho ao redor da linha, indica que nós, de certa forma, achamos uma cor no qual nós queremos fazer a aplicação do neon. Então, aquela cor que nós colocamos inicialmente como branco, nós podemos fazer uma alteração para ter uma espécie de um efeito mais suavizado, ou seja, colocar uma cor tonalizada de acordo com o brilho no qual nós escolhemos. Então, eu posso voltar aqui novamente no estilo de camada e eu posso alterar a cor no qual é a linha branca para uma cor mais semelhante ao brilho no qual eu escolhi. Então, o que eu posso fazer? Eu sei o número da cor no qual eu escolhi, que era E1, beleza? Eu posso deixar uma tonalidade mais suave ou mais brilhosa, olha só, para que tenha uma percepção mais natural possível, beleza? Eu vou colocar algo mais clarinho aqui. Bom, para mim esta cor aqui está perfeita. Eu vou dar um OK nos dois painéis que estão em aberto. E eu vou pressionar Ctrl 0 para tirar o zoom e eu ter uma visão mais ampla de como a imagem está ficando. Bom, para que o efeito ele fique o mais natural possível, a partir da aplicação que nós fizemos, nós também precisamos fazer o seguinte, fazer com que a linha do neon ela passe tanto pela frente quanto por trás da pessoa. Para isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma máscara na camada do neon, vamos vir aqui no Blush, vamos escolher um tamanho específico, eu vou colocar um pouquinho maior aqui, 24. E nos atentar ao quê? Ao painel das cores aqui, ó, precisa estar na cor preta. E aí, aonde eu quero que passe por trás da pessoa, eu vou apagar o excesso. Eu vou dar um zoom aqui para ter uma facilidade maior. E eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou apagar aqui. E eu vou apagar aqui também nas pernas, que aqui também passaria por trás. Agora, para alguns casos, vocês também podem tirar a opacidade da linha, ou melhor, tirar a opacidade da foto, para que vocês consigam ver o que tem em excesso para vocês não arrancarem nem a mais e nem a menos, olha só. Galera, aqui eu já tenho o efeito de neon pronto. Olha só que bacana que ficou o efeito. Eu poderia fazer uma espécie de customização caso eu quisesse. Não é obrigatório, mas eu vou passar para vocês uma outra coisa que vocês também poderiam acrescentar junto à linha do neon. Vocês vão pressionar Ctrl Shift N e criar uma outra camada. Vocês podem escrever qualquer coisa aí que vocês consigam identificar. Eu vou colocar Custom como customização, beleza? Uma vez que nós temos a nossa camada de customização criada, nós agora novamente vamos fazer a utilização da ferramenta de Blush. Vamos voltar aqui na Blush Tool e vamos novamente mudar o tamanho. Eu havia iniciado a aula fazendo uma linha de 14 pixels. Agora eu quero criar um efeito um pouco menor, então eu vou utilizar 9 pixels e eu também vou clicar aqui no ícone ao lado para abrir outras propriedades além do tamanho. Então aqui eu vou conseguir aumentar ou diminuir o tamanho.
eu vou ter um preview de como é a linha de acordo com um blush que eu selecionei, e eu vou ter aqui algumas outras customizações. Vamos mexer inicialmente no nosso space, que é o espaçamento, para que não fique uma linha contínua. E aí vocês vão espaçar de acordo com o critério, tá bom? Eu vou colocar algo não tão espaçado, mas também não tão junto. E nós também temos o hardness, que é uma espécie de transparência, onde nós conseguimos deixar mais nítido ou mais transparente. Eu vou deixar 100% nítido por enquanto. Nós vamos ter aqui uma opção de Shape Dynamics que já vai estar marcado. Nós podemos aumentar ou diminuir aqui também os espaçamentos, ajuntar ou arredondar, achatar ou arredondar as bordas. Isso vai ser de acordo com o critério de cada um. Nós vamos marcar aqui a segunda caixa chamada Scattering. Esta caixa aqui, ela é bem bacana porque aqui nós conseguimos, de certa forma, transportar os pontos que estavam em linhas contínuas para uma certa desordem. E aí vocês, conforme vão aumentando a porcentagem, vocês conseguem ter a percepção. E eu não vou colocar algo tão exagerado para não ficar desproporcional, mas também não tão discreto. Eu vou colocar aqui em torno de 600 a 700%. Nós vamos ter aqui o count, que também é uma quantidade de pontos de acordo com as espessuras que você determina. Você pode alterar também se necessário. E esse count ele vai ser variável de acordo com o de baixo. Então vocês conseguem fazer conciliações. Aqui nós também vamos marcar a opção chamada Transfer. Aqui é bem bacana que nós também conseguimos colocar a opacidade. E aqui é bem bacana porque a opacidade ela vai ser variável de acordo com as bolinhas. Não vão ser aplicados em todas as bolinhas. Isso é bem bacana. Então, umas bolinhas vão continuar 100% de opacidade, outras vão ter 50%, outras 60%, outras 100% de transparência, por exemplo. Então, eu vou deixar aqui a barra de opacidade bem alta, entre 70% e 80%. 75% eu acho que está bacana. E é isso. A partir daqui, nós vamos fazer o seguinte, olha só. Com a ferramenta já selecionada e com todas as configurações feitas, nós vamos novamente passar pelaquela linha no qual nós criamos. Então, aqui, nós vamos fazer o seguinte, olha só. Uma vez que nós colocamos aqui estes detalhes, novamente nós podemos abrir aqui o nosso painel de estilo de camadas. E aqui nós também podemos aplicar alguns efeitos. Eu vou colocar aqui a cor que está branca para a mesma tonalidade no qual eu selecionei a linha, que era E1, E1, tá bom? E eu também vou colocar aqui o Outer Glow, que é o que? O brilho externo. Então, eu vou colocar aqui como E1, E1, e eu vou deixar um pouquinho mais claro. E é isso, galera, o nosso efeito está pronto. Nós temos aqui um efeito de neon com uns detalhezinhos a mais. Bom, galera, esse foi mais um vídeo do canal AvilaTube Cursos, dessa vez trazendo a você um efeito de neon no Photoshop. Se você acompanhou o vídeo até aqui e se de alguma forma eu tirei o seu problema ou sanei a sua dúvida, não deixe de dar o seu joinha e também de comentar para que eu saiba e eu traga futuros vídeos relacionados em breve. Eu me despeço por aqui, fica com Deus e até mais.